Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Renato Tavares. Pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo aqui que eu acho que vai ser polêmico, né? Eu vi um vídeo de muito tempo atrás, né, do Kim Kataguiri. Ele é deputado aqui no Brasil, né? Não sei se ele é deputado federal ou estadual, não tenho certeza, então não vou me aventurar a falar coisas que eu não sei. Mas ele fala neste vídeo aí quem é o real culpado pela fome na África. Eu tenho as minhas opiniões, e claro, as minhas opiniões não são as verdadeiras, as totalitárias, mas assim, eu como africano, como pessoa que viveu e viu tudo de perto, eu queria dar uma olhada junto com vocês aqui e a gente vai comentando, né? Se tiver alguma coisa para comentar ou se a gente concordar com tudo também, vai ser isso aí. Então o vídeo já está pronto aqui, vamos lá ver o nosso vídeo. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. Isso está amplamente documentado em diversas fotos, vídeos, cartas, livros e jornais. Mas ainda tem gente que diz que o capitalismo mata ou matou mais do que o socialismo. Será? Realmente tem gente que tem opinião. Quanto a isso, tem várias opiniões de pessoas diversificadas, mas no final do vídeo eu vou dar a minha opinião geral. Mas assim, conforme vai indo o vídeo, eu vou falando algo. Mesmo. Uma das contas que é jogada em cima do capitalismo é da fome na África, né? Dizem que todos os dias milhares e milhares de crianças morrem de fome por causa do capitalismo. Mas será que a fome na África é realmente culpa do capitalismo? Entre 1983 e 1985, aproximadamente 400 mil pessoas morreram de fome na Etiópia. Enquanto esse verdadeiro... Bom, eu não tenho esses dados, então não vou comentar, porque falou 400 mil pessoas. Eu não sei disso, nunca fiquei sabendo. Então, não vou me aventurar nem a falar que tá certo ou que tá errado. Mas o certo é que muita gente morreu de fome mesmo na Etiópia nessa época aí. Só que eu não tenho números, então não vou me aventurar nisso, não. verdadeiro massacre acontecia, o governo gastara quase metade do PIB em gastos militares. A razão? O país havia sido tomado pelo DEG, grupo de militantes marxistas, e para manter uma ditadura comunista é necessário um forte exército para manter a repressão. A fome era resultado de políticas econômicas como um programa de estatização de empresas e propriedades, de controle de preços e proibição de comércio de cereais. Resumindo, políticas socialistas, seguindo à risca o modelo ditatorial. Peraí. Pô, eu acho que ele tá sendo muito raso, sinceramente. Eu acho que o vídeo dele tá sendo muito raso, porque ele tá analisando o problema realmente da fome como se fosse só isso, tipo, não que essas coisas não contribuíram de alguma forma. Muitos países africanos adotaram políticas mais socialistas porque era a única coisa que restavam a eles, né? Então, tipo, enquanto a maioria dos países, ou quase todos os países africanos, eram colonizados pelos europeus, e os europeus ganhavam muita coisa com isso, porque era muito recurso natural e recurso humano mesmo. As pessoas viviam numa situação de quase escravidão. E ninguém olhava para essas pessoas realmente. Os únicos países ou as únicas pessoas que realmente olharam isso com algum interesse foram países que adotaram uma certa política socialista. Então isso fez com que muitos países africanos, principalmente os que tiveram luta armada para a independência, fossem muito apoiados por partidos socialistas e, consequentemente, muitos líderes dos países saíram desses conflitos. Foram pessoas que eram heróis, né? De alguma forma acabaram virando vilões, né? Mas resumir o problema da fome na questão de se é socialista ou não, eu acho que não é bem por aí, porque tem muitos países que não têm presidentes socialistas e mesmo assim passam fome. Então, eu acho que não, essa não é a, a charada, né? Não é a única coisa. Tem um conjunto de fatores aí. Mas vamos ver, no final a gente vai dar uma opinião mais cabal, né?
Descrito no livro 1984 de George Orwell, o regime comunista arranjou um inimigo externo para culpar: a seca. Só havia um problema nessa justificativa: a seca só havia começado meses e meses depois da falta de alimentos. O desastre na Etiópia, sempre jogado nas costas do capitalismo, foi, na verdade, mais um exemplo trágico de como o socialismo não funciona. Em 1991, o DEG foi deposto e o seu líder, demonstrando a boa e velha coragem socialista, fugiu para o Zimbábue. Infelizmente, até hoje ele é protegido e sustentado pelo governo marxista zimbabuense. Falando em Zimbábue, em 1999, Robert Mugabe, o ditador marxista que assumiu o poder em 1900... Esse aí realmente é um grande ditador, cara. É um cara que era um herói do país, né? E acabou virando tipo um dos caras mais horríveis assim a liderar um país, né? Então, tipo, não vou passar pano para ninguém aqui. Então, tipo, o cara realmente foi ditador máximo assim. Mas a gente vai comentando tudo depois. Em 1980, implantou um programa de reforma agrária. O programa estatizou propriedades rurais e todos os agricultores e empreendedores que não eram africanos natos foram expulsos. O resultado era... Kim Kataguiri se informa. Esse cara não se informa. Esse cara tem que se informar porque ele está falando com várias pessoas e desinformando as pessoas. Não é bem assim. Não foi assim que as coisas aconteceram. Claro, teve muita gente que eram pessoas não africanas natas que foram expulsas ou que perderam suas propriedades. Mas o porquê deles perderem essas propriedades? Você tem que ir lá atrás, você não tem que pegar só o que está em cima. É como se você estivesse vendo... imagina que uma árvore seja um problema. Você está vendo só a folha. Você não consegue ver os galhos, o tronco e nem as raízes, que podem ser o real motivo dos problemas, né? Então, muitos países africanos, em caso do Zimbábue mesmo, expulsaram. O meu país, por exemplo, expulsou muita gente. Muita gente não se sentiu à vontade de ficar. Em Angola, muitas pessoas. Mas essas pessoas eram o quê? Eram colonizadores. Eram pessoas que se usufruíam da colonização. Eram pessoas que ganharam posses de terra. Muitas pessoas foram tiradas as suas propriedades para essas pessoas terem. Essas pessoas estavam ali usufruindo de tudo que tem o país e se enriquecendo eternamente. Você acha justo que essas pessoas continuem sendo ricos infinitamente, né? Com recursos que eles não trabalharam realmente para conseguir? Porque tem muita gente que foi lá que eram pobres na Europa, que eram portugueses pobres, e foram lá e se viraram grandes comerciantes, ganhando várias licitações, autorização para abrir loja em lugares que eram propriedade de outras pessoas. Então chegou num ponto, a gente teve a independência, vamos realmente fazer uma justiça social. Não é uma questão de vingança, é uma questão de justiça social. É uma questão de você pegar essa balança que está desequilibrada e fazer um equilíbrio. Tem pessoas que continuaram ricos até hoje, porque os pais eram caras que matavam os trabalhadores na época de colonização e ganhavam mais dinheiro por causa disso. Você acha justo que essas pessoas que ganharam posses de outras pessoas que eles mesmos mataram deviam continuar com essas posses, né? Então, muitas pessoas sofreram represália, que era uma forma de fazer justiça social. Perderam terras, perderam fábricas, perderam fazendas, que não eram propriedades individuais, eram propriedade coletiva. Só que o governo colonizador desapropriou as pessoas dos seus pertences e deram para um certo grupo de pessoas. Então, essas pessoas realmente não merecem ficar com essas coisas que não são deles, que foi um fruto de uma grande opressão. Então, Kim Kataguiri, por favor, vá lá, aprenda mais sobre a África, aprenda mais sobre o assunto, não fale coisa que você não sabe, tá bom? Era previsível, um apocalipse completo na produção rural do país. A falta de comida nas prateleiras fez com que os preços subissem rapidamente, gerando a ideia de que, na verdade, não faltava comida, mas faltava dinheiro para comprar comida. Como uma solução brilhante ao melhor estilo Ciro Gomes, o governo decidiu simplesmente imprimir mais dinheiro.
A ideia genial fez com que a inflação chegasse a 79 bilhões 600 milhões por cento ao mês. Isso sem falar no desemprego que chegou a 94%. Mesmo recebendo toneladas e toneladas de doação de alimentos, o Zimbábue viu milhares de seus cidadãos morrendo de fome. Isso porque o governo comunista roubou a maior parte da ajuda internacional e negou comida e remédios para os seus oponentes políticos. Adivinhem quem o governo culpou? A seca. Galera, eu tô rindo porque quando ele fala governo comunista me dá uma coisa assim. Mas nada de... Friedrich von Hayek, um dos maiores economistas de todos os tempos, dizia: as reivindicações do socialismo não são conclusões morais derivadas das tradições que constituíram a ordem ampliada e tornaram a civilização possível. Antes, elas se empenham em derrubar essas tradições e trocá-las por um sistema moral planejado racionalmente, cuja atração depende do apelo instintivo das consequências que promete. A disputa entre a ordem do mercado e o socialismo não é nada menos que uma questão de sobrevivência. Seguir a moralidade socialista destruiria boa parte da humanidade presente e empobreceria o resto. O capitalismo nunca matou ninguém porque ele não se impõe a ninguém. Pelo contrário. Tá, aqui em Kataguiri, eu acho que ele precisa se inteirar mais nos assuntos, né? Porque ele falou, sinceramente, ele falou muitas coisas que ele não sabe, muita bobagem mesmo. Por exemplo, ele fala sobre o capitalismo versus o socialismo. A gente precisa entender. Primeiro, você precisa se situar na localidade onde você está falando, né? A gente precisa entender que anos atrás não acontecia as mesmas coisas que hoje em dia, onde quase todo mundo é cidadão do bem, defende o bem. Lá atrás, os países africanos que eram colonizados sofriam pra caramba. Eu vou dar um exemplo. O meu país tinham pessoas que viviam em situação que era quase escravidão, que era escravidão disfarçada de trabalho, né? Então essas pessoas trabalhavam, não recebiam por isso, enquanto que os cofres do governo português estavam se enchendo. Isso, eu não sou contra os portugueses, porque eu sei que isso é coisa do passado. Inclusive, eu tenho vários amigos portugueses, eu sei que, tipo, essas eram realidades da época, então vamos passar essa coisa aí de lado e prosseguir para frente. Só que quando uma pessoa que não sabe nada do que está falando vem falar sobre isso, aí isso me deixa puto. Eu vou ser sincero. Primeiro que isso é errado, né? Falar África como se fosse uma localidade. É como se você chegar aqui e começar a falar por que a América é pobre. Ah, tem Estados Unidos da América que é rico, e tem Peru que é pobre, tem Venezuela que é pobre, que passa por crise. Tudo é América. Então, tem vários países na África que têm uma sustentabilidade, que tem um desenvolvimento bom. Claro, que não é comparável com as melhores potências mundiais, mas que tem lá seu desenvolvimento bem bom, e tem um nível de vida muito estável, onde as pessoas realmente não passam fome. Eu não vejo as pessoas passando fome no meu país. E o meu país, olha, que não é nem desenvolvido. O meu país é um dos países mais pobres do mundo. Mas as pessoas, os recursos naturais que existem, eu digo mesmo, alimentícios, facilitam com que não tenha fome lá. Ah, nunca teve alguém que passou fome no meu país? Não. Teve pessoas que passaram. Só que o problema da capitalismo versus socialismo, isso é uma coisa que tem que ser visto com muita clareza. Porque os países, eu dei o exemplo do meu, que estava passando por uma situação muito difícil, uma inconformância, onde as pessoas não podiam nem sequer reivindicar por direitos de condições de trabalho melhor, né? Aconteceu 3 de agosto, que é uma data marcante lá no meu país, onde muitas pessoas morreram porque só estavam reivindicando por condições de trabalho melhores, né? E o exército colonialista dizimou as pessoas. Foi um massacre assim, onde muita gente foi morta. Até hoje existem pessoas assim, vivas ainda, que perderam marido, mulheres que perderam marido, ou filhos que perderam pais ou mães. Então, tipo, o país estava precisando ter uma independência. E nesse momento, nem os Estados Unidos, que era
pró-capitalismo, nem nenhum desses países da Europa, porque, afinal de contas, esses países da Europa é que eram os colonizadores. Então, eles não tinham o mínimo interesse nisso. Eles tinham interesse no capitalismo. O que é capitalismo? Você maximizar os seus lucros, né? Ao máximo. O capitalismo faz isso. Então, os lucros do governo, do país, onde você tem uma parte do território, vários territórios, como Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Santo Tomé e Príncipe. Estou dando o exemplo do governo português, né? Tem Cabo Verde, Moçambique, Santo Tomé e Príncipe, Angola, Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, isso. Então, são esses 5 países aí da África que são colonizados pelo Portugal. Você tem um território que você consegue fazer sua exploração total, onde a mão de obra é quase que inexistente. Tipo, as pessoas quase não são pagas para trabalhar. Minimamente só dão alguma coisa para essas pessoas comerem. Então, esses países realmente se enriqueceram muito com a pobreza dos outros. Enquanto essas pessoas trabalhavam numa situação que era análogo à escravidão, essas pessoas não puderam ir para a escola, não puderam ter formação, não puderam fazer nada. Como que você acha que esse país, após a independência, consegue dar um seguimento sem ao menos ter 10 pessoas que tiveram um segundo grau, onde a maioria da população é analfabeta? Então, é um processo assim, de começar do zero. Agora, uma coisa também, eu não vou tirar é, sua razão, né? Porque isso também é verdade. Muitos países sofreram muito com o socialismo, quando as pessoas inicialmente tinham boas intenções, ajudavam o povo, lutaram pelas independências, só que chegou um certo ponto que essas pessoas, o poder lhes subiu a cabeça e eles precisavam manter no poder. Então eles ficaram naquilo do poder pelo poder e se transformaram, ou já eram antes, em grandes ditadores, que são horríveis, que eu não quero nem lembrar de coisas assim que já aconteceram que são muito horríveis e tem que acabar mesmo. Então, eu acho que para a população individual, eu acho que o capitalismo até se aplica, né? Mas para governo mesmo, eu acho que precisa pensar no povo, precisa dar um equilíbrio, uma justiça social entre as pessoas, onde as pessoas vão ter quem partiu de um ponto onde trabalhou em situação quase escravidão, lutou para a independência do país, enquanto os outros estavam cooperando, trabalhando com o governo colonizador, e recebiam educação, e recebiam terras, e recebiam tudo, e riquezas. Essas pessoas eternamente vão ter vantagem em relação a essas outras pessoas. Eu acho que é o dever do governo ou do Estado, né, fazer esse equilíbrio, essa justiça social. Não penalizar essa pessoa que é neto de alguém que já foi sacana lá atrás. Não, porque essa pessoa aqui não tem culpa, mas ao mesmo tempo está usufruindo das coisas que o cara ganhou da forma mais errada possível lá atrás. Então, se você não vai tirar nada dele, pelo menos faça com que essas outras pessoas tenham as mesmas condições para poderem competir no mercado de trabalho, para poderem competir no mercado acadêmico, para poderem ter as mesmas possibilidades de crescerem na vida. Então, Kim Kataguiri, vamos só ver o final aqui? Contrário, livre mercado significa liberdade, significa você poder empreender sem que o governo enche o seu saco. Diferente do Primeira vez que eu concordei com ele. Eu realmente acho, eu gosto do livre mercado. O meu país é livre mercado, por exemplo, que o livre mercado realmente é uma coisa super interessante. Eu acho que é uma coisa assim fundamental para qualquer que seja mercado, para qualquer que seja país, para que se desenvolva, onde você tem concorrência. Isso facilita, faz com que as pessoas tenham uma necessidade sempre de melhora dos serviços. Isso traz um crescimento geral do todo. Então, eu acho que para pessoas individuais, até para grupos, eu acho que capitalismo serve muito, mas eu acho que para governos, para países, para estados, para presidentes, eu acho que capitalismo não serve muito, porque para que serve um país, um governante? É para você criar condições boas para que as pessoas vivam. Se a sua principal
preocupação é fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor, você não pensa muito no lucro. Agora, se você pensa muito no lucro, muitas das vezes você não pensa no que é melhor para as pessoas. Se isso vai gastar menos dinheiro, é isso que eu vou fazer. Se isso vai dar mais dinheiro, é isso que eu vou fazer. E quantas pessoas vão se prejudicar, vão ter uma condição de vida pior do que já tem por causa dessa decisão. Então é isso aí, Kim Kataguiri. Vamos só ver o finalzinho do vídeo, está faltando alguns segundos. Mas eu concordo nessa parte final aí, livre mercado. Eu acho o capitalismo muito bom, eu acho que só não serve para ser aplicado como política para país, né? Para governos, né? Mas para pessoas individuais, eu acho que, ou para empresas, para grupo de pessoas particulares, privadas, eu acho que serve muito bem. Inclusive, eu acho que é o melhor, né? Para concorrência, né? Socialismo, o capitalismo não mata. Pelo contrário, ele gerou o melhor ambiente possível para a vida humana. Inscreva-se no nosso canal. Então, galera, ele falou inscreva-se no canal. Eu vou deixar o link da descrição aqui desse vídeo. Se você quer ir ver o vídeo completo, sem pausa, no canal do Kim Kataguiri, vai lá e se inscreva no canal dele também. Caso você queira, né? Mas se inscreva aqui nesse canal, hein, galera? Se inscreva aí, ajuda muito, porque você viu, condições para gravar um vídeo top a gente não tem ainda, mas vamos ter. Então, para isso aí, ajuda se inscrevendo no canal, dando aquele like, que vai ajudar muito. E me fala, o que você achou do vídeo do Kim, do meu vídeo, da minha reação e tudo mais? Dê a sua opinião aqui nos comentários, tá bom? Tamo junto, bye bye.